Olá, povo de Deus, sábado da oitava de Páscoa, dia 10 de abril de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 4, de 13 a 21 e Marcos 16, de 9 a 15. A perseguição aos apóstolos vai crescendo à medida que as ações deles vão provocando aglomerações e, sobretudo, adesões ao seguimento de Jesus. Embora as autoridades judaicas não tivessem motivos reais para perseguir os apóstolos, que tudo o que faziam, o faziam em nome de Jesus, o fato de eles conquistarem muitos adeptos provocava enorme ciúme e inveja. O que chamava atenção também era a coragem e ousadia de Pedro e João no anúncio daquilo que eles acreditavam, pois eram tidos por ignorantes pelos letrados judaicos. Ouçamos: os chefes do povo, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam-nos por terem andado com Jesus, mas, ao mesmo tempo, vendo de pé, junto deles, o homem que fora curado, nada encontraram para os condenar. Mandaram então que saíssem do sinédrio e entre eles começaram um debate. Que havemos de fazer a estes homens? Que um milagre claríssimo foi realizado por eles e o fato tornou-se de tal modo conhecido para todos os habitantes de Jerusalém e não podemos negá-lo. No entanto, para evitar que a notícia deste caso se espalhe ainda mais por entre o povo, vamos proibi-los, com ameaças, de falar doravante a quem quer que seja a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e impuseram-lhes a proibição formal de falar ou ensinar em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, obedecer a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Eles, então, com novas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, não encontrando maneira de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Com o passar do tempo, distanciando-se do evento do assassinato e ressurreição de Jesus, a convicção dos apóstolos ia crescendo e arrastava a muitos para o seguimento de Jesus. Na missão dos apóstolos havia uma combinação perfeita entre palavra anunciada e gesto concreto de cura. Aqui estava toda a força da prática dos primeiros. Portanto, a cura do paralítico não foi um gesto isolado e nem espetáculo buscado pelos apóstolos. Foi uma ação concreta para dar credibilidade ao anúncio do querigma. Daí a repercussão da cura, que tornou os apóstolos queridos, admirados pelo povo, odiados e perseguidos pelas autoridades judaicas. Podíamos nos questionar sobre o que é que hoje pode dar credibilidade à nossa ação missionária. Numa sociedade repleta de uma variedade imensa de discursos, a fala da igreja é somente uma a mais. As divisões internas da igreja, a vivência ambígua da dimensão sexual de inúmeros consagrados, o envolvimento com dinheiro, o autoritarismo e o exibicionismo de agentes ordenados esvaziam o poder da palavra. É por isso que nosso saudoso Papa Paulo VI insistia no valor do testemunho. Vamos ver o que ele falava. A boa nova há de ser proclamada antes de qualquer coisa pelo testemunho.
Suponhamos um cristão, um punhado de cristãos, que no seio da comunidade humana em que vivem, manifestam a sua capacidade de compreensão e de acolhimento, a sua comunhão de vida e de destino com os demais, a sua solidariedade nos esforços de todos para tudo aquilo que é nobre e bom. Assim, eles irradiam de um modo absolutamente simples e espontâneo a sua fé em valores que estão para além dos valores correntes, e a sua esperança em qualquer coisa que não se vê e que não seria capaz sequer de imaginar. Por força deste testemunho sem palavras, estes cristãos fazem aflorar no coração daqueles que os veem perguntas indeclináveis. Por exemplo, por que eles vivem assim? Por que eles vivem daquela maneira tão alegre, feliz? O que é ou quem é que os inspira? Por que é que eles estão aqui conosco? E ainda afirmava Paulo VI, o homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. E é interessante essa liberdade de consciência que Pedro e João manifestam, dizendo que eles têm que obedecer primeiro a Deus, depois lei, doutrina, qualquer outra coisa que valha. É muito bonita essa liberdade de consciência dos apóstolos. Marcos 16, de 9 a 15. O Evangelho de Marcos termina no versículo 8 do capítulo 16. Nosso texto de hoje, portanto, é um acréscimo. Seguramente os cristãos quiseram dar uma conclusão ao Evangelho de Marcos, que no original terminava com o silêncio das mulheres, depois da experiência com o ressuscitado. Não era possível para eles que o Evangelho terminasse dessa forma. Tomaram então os finais dos demais evangelhos e o começo de Atos e construíram uma síntese das aparições do ressuscitado e um mandato missionário. Ficou assim: tendo ressuscitado de manhã no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. Ela foi anunciá-lo aos que tinham sido seus companheiros e que viviam em luto e pranto. Mas eles, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, Jesus apareceu com um aspecto diferente a 2 deles que iam a caminho do campo. Eles voltaram para trás a fim de o anunciar aos restantes. Também não acreditaram neles. Apareceu finalmente aos próprios 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, em não acreditarem naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. As aparições do ressuscitado tinham um endereço certo: romper o círculo de medo e paralisia que envolvia os discípulos e fazer deles intrépidos anunciadores da boa nova pelo mundo sem fronteiras. O testemunho de Madalena e dos discípulos de Emaús não lhes foram suficientes. Foi preciso que Jesus aparecesse para eles mesmos e ainda lhes chamasse a atenção pela dureza de coração. Ainda hoje, nos deparamos com cristãos que vivem atrás de sinais palpáveis para a sua fé. Daí o sucesso daqueles que se apresentam simulando milagres em nome de Jesus. Daí o sucesso também de propagadores de sinais miraculosos por todos os lados. Porém, isso não é fé, é crendice. Fé, como bem define a carta aos Hebreus,
é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Se é preciso ver para crer, pode-se chamar de tudo essa atitude, menos de fé. Um beijo no seu coração.